meus queridos irmãos, eu vos convido para nós meditarmos sobre a vida. Sobre a vida. Esta é a nossa meditação de hoje. Mas não poderia ser diferente. Vida, morte, morte, vida. É uma pequena diferença. Uma troca de rumo, outra talvez um acerto, uma correção de rumo. Porque, ou simplesmente uma sequência de fatos, de oportunidades. Porque viver, morrer, nascer, nascer de novo, faz parte. É a coisa mais normal que existe. Nós aqui criamos os nossos pânicos, porque muito raramente nós paramos para pensar no verdadeiro valor das coisas. E, portanto, ainda não sabemos qual é o valor da vida. Portanto, não saberíamos avaliar os valores da morte, usando tanto os dois termos, vida e morte, no nosso entendimento comum. Porque o convite também a meditarmos sobre a vida e sobre a morte quer dizer também ajustar um pouco alguns conceitos que nós trazemos a respeito da nossa existência, do nosso existir, da nossa evolução, das oportunidades que a bondade divina sempre nos coloca ao alcance da mão, para nós fazer a nossa evolução, porque somos nós que nos construímos. Deus nos deu esta possibilidade, para que nós mesmos construamos, conforme os nossos méritos ou deméritos, construamos o que somos e o que seremos. É aí que vem esta pergunta. E se eu morresse hoje? E se eu morresse agora? Uma palestra espírita muito boa, segundo o meu conceito, claro, para ser transmitido, gravado, colocado no canal, com um passe especial marcado para daqui a pouquinho, com tantos trabalhos espíritas maravilhosos para nós continuar dirigindo, fazendo, participando, sendo servido, com uma família simplesmente encantadora, uma mulher nova, linda, charmosa, e eu deixá-la. Claro que eu estou falando do meu caso, porque como eu estou falando, vou falar muito mais do meu caso. Aos poucos eu vou transferindo o compromisso para nós ou para ti. Porque o convite não é pensar, será que o Genir vai morrer? E se ele morresse agora? Não, não é essa a questão. Eu falo no eu. Aos poucos eu vou transformando no nós e quem sabe no vós. Mas, pensando na vida, tantas coisas que nós teríamos que deixar para trás. Nós temos um centro espírita para ser reformado, que está sendo reformado. Nós temos trabalhos espíritas ótimos a serem desenvolvidos e eu teria que abandoná-los. Mas a meditação é inevitável, porque a morte é inevitável. O passar do tempo nos conta esta história. E nós precisamos fazer essa introspecção, esta viagem interior, no sentido de perceber-se, no sentido de entender-se. Porque nós estamos em uma tarefa evolutiva, nossa. E que para nós alcançarmos esse objetivo, que é a nossa evolução espiritual, nós temos que passar pela vida e pela morte. Quantas vezes forem necessárias para construir aquilo que queremos ser. Portanto, pensar nessa possibilidade não é uma coisa do outro mundo ou raciocínio de louco. Nós estamos na vida para viver. Nos grudamos a ela e vamos lutar por ela até as últimas consequências. É da natureza, é inevitável. Mas o ser mais inteligente, aquele que já se põe
no direito de pensar na vida, no pensar no que se é e no que se quer, este terá que pensar um pouco mais além dos seus direitos e das suas obrigações. Por isso, a necessidade de se pensar também nessa transformação, nessa mudança que é inevitável. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, no item 7, nós encontramos este texto dos Evangelhos de Jesus. E se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide ter com ele, antes de oferecer o teu corpo à natureza, não, de oferecer a tua oferenda. Porque o que é a nossa oferenda nesse momento? Se não alcançarmos nossos objetivos no sentido espiritual, que é o nosso burilamento, a nossa evolução, que é a nossa felicidade, o nosso alcance dos nossos objetivos maior, que é a perfeição espiritual. De nada valerá a nossa oferenda, de nada valerá estar num centro espírita, tomar passe, fazer o que quer que seja, se nós não transformarmos o que está dentro. Dizia um quadrinho das redes sociais, ainda hoje, que a pessoa mais bonita e mais elegante é aquela que se arruma por dentro. Não é a que se arruma elegantemente por fora, porque ela pode ser bem vestida, chique, mas não tem aquilo que a faz realmente linda. E isso independe da roupa externa, da forma do cabelo, da pintura no rosto, independe. Nós conhecemos, e poderíamos indicar, se fosse o caso, criaturas bem maltrajadas, de muito pouco cuidado com os cabelos, com a higiene pessoal, mas que são maravilhosas, porque tem amor na alma, porque tem brandura, tem sorriso, falam do que vai na alma. São pessoas lindas e que merecem todo o nosso carinho do mundo. Esta não terá que deixar ao largo a sua oferenda, enquanto que nós conhecemos outras pessoas que, se tu olhar na fotografia, ela é linda, muito bem vestida, maravilhosa, cheirosa, mas terá que deixar ao largo a sua oferenda. Portanto, se tiver que acontecer, vamos fazer esta busca. No livro dos Espíritos, não está anotada aqui a questão, desculpe a distração, mas está anotado o capítulo, lá no capítulo 3º do livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec aos Espíritos: a separação entre a alma e o corpo é dolorida? Dói morrer? Nos dizem os Espíritos que não dói morrer. Ou melhor dizendo, morrer não dói. Pelo menos a dor física. Mesmo porque o corpo estará tão mal que já não está mais transmitindo a sensação de dor. Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. É o que nos dizem os Espíritos, que já morreram, que já estão lá. A alma não participa desta separação. A alma já foi. Restam liames, que depende muito de cada caso. Não vamos generalizar os conceitos, mas existem liames sim que vão ser desligados conforme cada caso. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para certos espíritos que estão já em condições de sentirem o seu desligar. Já estão conseguindo perceber que está se livrando do fardo.
que os retinha. E se esses espíritos já têm esse nível de entendimento, é porque já conseguem perceber a realidade espiritual do outro lado. E sabem, portanto, que aqui é a jaula, aqui é o escafandro, aqui é o prender-se, e que lá é a vida verdadeira, que vê chegar o fim do exílio. Alguns conselhos para nós. Vamos começar a transformar o eu em nós, para que nós possamos meditar juntos, mas cada um pode trazer para si e fazer a sua ideia a respeito dessas meditações. Confia em Deus. O que é a morte se você confia em Deus? O que é continuar vivendo ou continuar morrendo se nós confiamos em Deus? Já ouviram aquela expressão? Coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus. Confia. Esta é a nossa necessidade primeira nesta vida. E a grande infelicidade, nos diz o nosso Chico, é a falta de Deus, a falta de religião, a falta de Deus na alma, de fé. Quando nós confiamos, nós percebemos a divindade, tudo muda de figura. As coisas mudam de valores profundamente quando nós sabemos o que estamos fazendo e o que está acontecendo conosco. Confie em Deus. O reino de Deus abrange todo o universo, portanto, a nós também. Deus é onisciente. Tem ciência de tudo o que acontece, mesmo de uma folha que cai em pleno outono do ano. Tem consciência de que aquela folha está caindo. Portanto, eu tenho a leve impressão que eu, você, nós, individualmente, somos mais importantes do que uma folha que cai. Me perdoe a pobre folha, que não merece essa comparação, mas deixa eu fazer assim. Deus tem ciência de nós, porque o seu reino abrange todo o universo. Onde estivermos, estaremos sob o jugo do seu imenso amor. Faze uso da prece. E esse não é para a preocupação, não seria necessariamente para essa preocupação com relação à vida e à morte. Prece sempre, para tudo, para todos os momentos. Quando você estiver extremamente feliz, alegre, lembre-se com urgência da prece, porque nesse momento, bem provavelmente, nós precisamos mais da prece do que naquele outro momento da dor e do sofrimento, da infelicidade. Porque a infelicidade nós oramos para vencê-la e retornar para o espaço da paz e da felicidade. E quando estamos felizes, nós esquecemos da vida e esquecemos de tudo. E é aí que mora o perigo. Uso da prece, mesmo porque poderemos, por que não, desencarnar logo aí adiante. Não estejamos devendo, senão à natureza, senão a Deus, não estejamos devendo para nós mesmos, para si próprio. Busca conectar-se com o amor divino. Essa é a função da prece, conectar-nos com a divindade, com o amor divino. A oração não muda, com certeza não muda a realidade do ser. Mas quanta força, quanta energia, quanta paz ela nos traz para enfrentar qualquer das situações que a vida nos apresente. Mas reserva forças, coragem e tranquilidade para vivenciar o que a vida tem para nos ensinar. Porque essa é a função da vida, nos ensinar. E talvez venhamos a concluir no final que a morte, aquela morte, entre aspas, que morte não há, conforme dizia-nos agora há pouco, não existe morte nem do corpo, porque o corpo se constrói e se desconstrói. Ele se constrói
com os elementos da natureza, e quando morremos, esse corpo não morre, ele apenas se decompõe e volta a compor os elementos da natureza. Então, nem fisicamente não há um fim. Não há um fim. A alma é um outro espaço, um outro campo, um outro estágio vibratório, independente do corpo, independente da matéria, e esta estará mais viva ainda, com muito mais vida ainda do que estava quando aqui. Então, conclusão: morrer é viver, morrer é ir para a vida, ou pelo menos a vida mais ampla, mais plena e mais completa. Mas andamos. A vida não termina com a morte. Esse recado já está dado. A vida não termina com a morte. Morte do corpo, aliás. Vamos continuar, me perdoem, vamos continuar usando o termo, porque é com ele que nós nos entendemos. Mas entendamos que morte não há, como disse, nem para o corpo, menos ainda para a alma. Em todo caso, culturalmente, ou respeitando a cultura, vamos continuar usando os termos conforme a princípio nós entendemos. Então, a morte não existe, não termina, a vida não termina com a morte. A morte não termina com a vida. Perece o corpo, continuarás a viver como já viveste em tantas outras encarnações. É apenas mais uma que estamos envergando, e que é o resultado das encarnações anteriores, e que conforme nós vivermos aqui, hoje nós estamos escrevendo o nosso destino das próximas encarnações, ou da próxima encarnação. Olhe para a frente e segue adiante, fazendo a parte que te compete no concerto da evolução. Isso significa confiança. Confiança na natureza, confiança em si, confiança em Deus, no projeto divino. Olhar para frente e seguir. E se tiver que morrer, é apenas mais uma vez. Se tiver que morrer, nós depositamos o corpo e vamos adiante, arrumar outro. E continuar a nossa evolução. É assim que nós temos que fazer. É a isso que a vida nos convida. Deus cuidará dos que ficam. E esse recado é extremamente importante. Nós estamos presentes em algumas sessões mediúnicas em que vêm irmãos nossos em desespero, porque a família está assim, porque aconteceu isso, porque eu estou tendo que abandonar a minha família. Não há um abandono. Deus cuidará dos que ficam. Esse é o recado maior. Então, se tiver que ir, vou. Mesmo porque eu confio nas pessoas que estão ficando. Elas saberão cuidar de si. E se não sabem, terão que aprender. Essa é a função da vida. Não é por outras razões que elas estão ficando. Grande coisa, ficando sem mim. Eu sou apenas mais um elemento dentro do projeto de evolução de nós. E se eu não estiver evoluindo aqui na vida, eu terei que estar ali, do outro lado. E bem provavelmente sendo chamado para continuar contribuindo com a casa espírita pela qual eu trabalho hoje. E ai de vocês se me dispensarem, só porque perdi o corpo. Vamos continuar trabalhando, porque essa é a natureza da vida. Quantas vezes nós trabalhávamos nos bons tempos de Caminho da Luz, quantas vezes nós vimos presente lá o nosso Otto Bechorem, depois que havia desencarnado. Nós chegamos lá na Vila Isabel, na Casa Espírita Mãos Unidas, recebíamos o nosso Oswaldo Barcelos, daqui. Quantas vezes esteve nos ajudando? O Otto, o nosso irmão Noêmio, quantas vezes esteve conosco? Há bem poucos dias nós encontramos o nosso Antoninho Noroifé, aqui, numa prece que nós fizemos no dia que nós fizemos a reunião para nos abrigarmos aqui no Caminho da Luz, que viemos aqui na frente, fizemos uma prece, ele estava presente, o Antoninho, que já desencarnou há quantos anos? A vida continua. A vida continua. E nós continuaremos trabalhando. Isso é muito importante.
ninguém ficará esquecido, ninguém. Estarão cumprindo o seu processo evolutivo, todos eles. E quem sabe se parte do processo evolutivo não é sem nós, sem mim. Há muita vida para onde irás. Nós já dissemos isso. Ali, do outro lado, há muita vida. Eu não estou convidando vocês a irem para lá agora, calma. Não há necessidade. Continue a tarefa até o fim, esta. Mas se tiver que ir, vamos com fé e confiança, com a consciência de que fizemos o que nos era possível, mesmo porque a bondade divina, a misericórdia divina, não nos cobra mais do que nós temos para dar. Não nos cobra mais do que nós temos para dar. Se o nosso quanto é esse pequenino, é esse que Deus espera de nós. Só que um detalhe, Deus espera que nós façamos, pelo menos isso. É o convite a fazer. Então, para lá onde nós iremos, há muita vida. Pujante. Estudo, trabalho, convívio. A vida física é cópia imperfeita do mundo espiritual. Vejam que nós sempre invertemos a situação. Quando nós olhamos o filme aquele, o Nosso Lar 2, e agora, durante essa semana, que aliás, o nosso programa é quinta, né? Quinta-feira estaremos com um bom grupo espírita assistindo o filme, né? Organizado pela União Municipal Espírita. Já estamos inscritos, vários de nós estamos lá, prontos para assistir o Nosso Lar 2. Mas como dizia, nós assistimos antes o Nosso Lar, o primeiro. E vimos aquelas instalações maravilhosas, aquela cidade encantadora, e ficamos dizendo, ai, a cópia do nosso mundo. Não. Nós é que viemos de algum lugar como aquele, que bem provavelmente não era aquele, e chegamos aqui e construímos alguma coisa que nós trouxemos na memória de lá, da vida espiritual. Porque aquela é a vida verdadeira. Essa é um estágio necessário para o nosso processo evolutivo. Ainda. Porque um dia, mesmo isso, nós venceremos se nós soubermos cumprir com a nossa tarefa de ordem espiritual. Guarda os preceitos necessários. Aqui, ó, os preceitos necessários. Os outros. Não há necessidade de maior trabalho. Aprenda o máximo possível. Aprender, estudar, evoluir também em inteligência. Porque quanto mais nós soubermos, mais saber nós tivermos, mais próximos estaremos da sabedoria. Que é quando nós soubermos aplicar e fazer valer o que sabemos. Sabedoria é o resultado do que se sabe. Saber bastante não é sabedoria. Sabedoria é a utilização que nós fazemos do que sabemos. Mas, se nós aprendermos o máximo que a vida tem para nos ensinar, nós estaremos dando, forçosamente, um passo pelo menos, no sentido do objetivo maior. Como se fosse a última das lições. Para que seja por consequência, a tranquilidade, conquistar a tranquilidade, a evolução espiritual. Prepara teu mundo interno, harmoniza os pensamentos e os sentimentos, disciplina os teus hábitos. Essa é uma grande necessidade, de nós olharmos para os nossos hábitos e discipliná-los, selecioná-los e, como resultado final, santificar os nossos hábitos, purificando-os. Para isso nós temos que ter um mínimo de noção do que nós queremos, do que somos e do que nós queremos da vida. Para isso, necessidade de saber, para alcançarmos a sabedoria. Faze o bem que te seja possível. O bem será, segundo Emmanuel, o
o teu advogado um pouquinho mais adiante. O bem que nós fazemos hoje é o nosso advogado. Quando chegarmos lá, se tiver que acontecer, que aconteça e que tenhamos a consciência tranquila. Isso quer dizer a tarefa cumprida. E ela está necessariamente ligada ao bem que nós fazemos. Em todos os sentidos, não é o bem ao próximo. O bem ao próximo talvez seja o apogeu, o maior, o mais importante, o mais interessante, o mais bonito. Mas o bem que é o que será o nosso advogado mais adiante. O bem a nós mesmos, à natureza, a uma causa, a uma casa, à nossa família, aquelas pessoas que estão próximas, àquelas pessoas que estão em guerra do outro lado do mundo. É fazer o bem. É isso que Deus espera de nós, que nós façamos o bem, para que quando tiver que acontecer, nós estejamos plenos na função da vida. Isso será o teu maior tesouro na chegada lá do outro lado. E quando tivermos que vir de lá para cá, também será o nosso grande tesouro, o bem que tivermos feito, vidas e vidas afora, porque eles vão somando na nossa alma e nada se perde. Então todos os bens que nós pudermos fazer, todo o bem que pudermos fazer, soma, para cá ou para lá, soma. Abre o teu coração ao perdão. Perdão é prisão. A falta de perdão, não perdoar, é prisão. Perdoar é livrar-se. Abre o teu coração para a necessidade do perdão. Não fique procurando o inimigo que precisa do perdão, porque não é esse o objetivo. Deixe ele lá onde está, que a causa dele é dele. Eu não posso e não devo carregar essa carga aqui comigo, aqui agora. Conta-nos uma pequena historinha que 2 monges, sabedoria hebraica, 2 monges viajavam e encontraram uma mulher à beira de um rio, quase se afogando, que precisava transportar-se para o outro lado. Mas eles não podiam tocá-la, porque isso era impuro para eles, torná-los-ia impuros. Não podiam fazer isso. Um deles foi, pegou-a nos braços e atravessou para o outro lado. E largou ela do outro lado do rio. Uma mulher da vida, vamos dizer assim, só para qualificar. O outro ficou indignado da vida. Você tocou numa mulher impura. Você é impuro. Você está impuro. Você não pode fazer isso. E assim ele foi durante todo o resto da viagem. Não queria mais contato com o amigo, porque agora ele estava impuro. Até que um dia ele teve que se explicar e disse: eu, sim, peguei a mulher, a transportei nos meus braços e a depus do outro lado do rio, mas eu deixei ela lá. Você ainda traz ela. Você ainda traz a impureza, não ela, a impureza aqui contigo agora. E me cobra. Livrar-se é que é o perdão. Ressignifique-se. Isso é perdoar. Ressignificar os valores das coisas. É colocar os nossos valores, a nossa importância, a importância daquilo que eu quero depositar na minha alma, num valor ressignificado. E não aquele que a cultura me ensinou. Ser grato. Grato pela vida. Grato por um momento como esse. Grato por ter um Deus. Gratidão por tudo que significa vida. Por continuar aprendendo, por ter a oportunidade de evoluir. Para com esse sentimento de gratidão ressignificar todas as coisas, pela vida, por Deus, pelas experiências, mesmo as dolorosas, agradecê-las,
Agradecer por ter um centro espírita para frequentar. Não te preocupes com o lugar para onde irás. Não te preocupe com o momento da morte. Deixa estar, que ela venha quando for o caso. E que se vier, que seja bem-vinda. Mas deixa ela lá. Continua a viver e a construir, a libertar-se, a ser grato. Continua a tua tarefa e não te preocupe como que será lá. Sabe como é que eu resolvi essa questão? Quantas vezes eu parei para me calcular e olhava para mim e ficava imaginando André Luiz. Uma comparação injusta, eu sei, mas era o ponto de contato que eu tinha. André Luiz no nosso lar, e eu provavelmente, e se ele teve que passar por 8 anos num grau, segundo ele diz, não sei se passou 8 anos, mas ele diz que ficou 8 anos no umbral. Eu ficava pensando, quantos eu vou ter que estar? Meu Deus! Bom, o que ele classifica como umbral lá para ele é a questão dele, não vamos discutir a questão porque não é nossa. Mas eu fiquei pensando, ai, que será de mim? Então o que eu pensei? Se eu aqui, no mundo das provas e expiação, de ranger de dentes, no vale de lágrimas, estou assim, podendo aprender, podendo ser feliz, podendo evoluir, quanto mais fácil não será quando desempenhar-me dessa materialidade? Então, para que me preocupar com o lar, se eu ainda estou aqui? E se eu ainda tenho obrigações urgentes aqui para comigo mesmo? Então, não te preocupes com o que vai, ou para onde irás, ou como será lá. Deixa para ver isso depois, quando lá estiver. Que aí nós estaremos lá, e aí teremos que nos preocupar. E aí será outra história. Estarás onde tua condição te permitir. Não vamos prometer um nosso lar para nós. Não vamos prometer um céu. Nós vamos estar onde a nossa condição nos permitir. Portanto, façamos-la agora, urgente, máxima, para que nós cheguemos lá na melhor condição que a condição atual nos permite. Isso significa fazer o bem, perdoar, ser grato, prece, fé em Deus, confiança na vida, confiança em si mesmo. Como aqui também encontrará os amados. Nós temos tantas pessoas amadas aqui. E que encheríamos 10 mãos de nomes maravilhosos que amamos tanto. Imaginem do lado de lá. Quantas pessoas nos aguardam. Todas aquelas que nós amamos ou que nos amaram, certamente estão nos aguardando. E serão festa para eles o dia que nós chegarmos lá. E se chegarmos bem, será mais festa ainda. Porque teremos cumprido com a tarefa do aqui e agora. Como aqui, também lá encontrará com pessoas, com seres plenos de amor por nós. Não, na continuidade da vida, a misericórdia divina não faltará. A misericórdia divina é plena, sempre. Esforça-te enquanto é tempo. Esforça-te enquanto é tempo. Vamos aproveitar o tempo, porque a princípio nós já estamos atrasados. Não por outros fatores, senão pela nossa própria indolência. Porque nós raramente paramos para pensar na nossa realidade espiritual. Agora estamos começando a acordar. Agora estamos começando a trabalhar a nossa espiritualidade. Mas quem sabe quanto tempo já perdemos? Quem sabe não estamos um pouco atrasados? Quem sabe não devemos apressar um pouco para alcançar objetivos um pouquinho melhores? Então, esforça-te enquanto é tempo, porque ainda há tempo. E se a pergunta é, se eu morresse agora, fique tranquilo, não será agora, não será amanhã. Mas ela é inevitável, está logo aí adiante. Então, o que nós temos que fazer?
apressar o passo, para que não percamos mais tempo ainda. Conheça hoje a construção do reino de Deus no coração. A construção do reino de Deus na nossa alma. Vamos meditar um pouquinho sobre o que é o reino de Deus na alma? O que é senão uma fé plena e atuante, fazendo com que nós construamos o reinado das leis divinas dentro da nossa alma, que nós sejamos a exemplificação do esforço na busca da construção do reino de Deus na nossa alma, para servirmos de exemplo, de ponto de apoio a tantos outros, a tantas pessoas que olham para nós e se espelham nas nossas atitudes. Isso não é soberba, não é querer achar que somos bons o suficiente, mas tem gente que olha para nós com um exemplo de luta, de trabalho. Então, por que não ser melhor ainda, para servir mais ainda de força de apoio, de ponto de apoio para essas criaturas? Como nós fazemos com aqueles que nos ensinaram a chegar até aqui, nossos pais, nossos professores, nossos líderes espíritas, citados alguns agora bem há pouco. Quantos nós temos ali? Faríamos uma lista enorme de criaturas nas quais nós nos espelhamos quando chegamos no centro espírita. Quem sabe se não tem gente chegando no centro espírita hoje, olhando para você e sentindo você como um exemplo a ser seguido. Então, não percamos tempo, vamos em frente. Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, O Temor da Morte, nos diz Allan Kardec por que os espíritas não temem a morte. Ele faz essa resposta a essa pergunta, embora o título não é uma pergunta, né? Está colocado como título. Por que os espíritas não temem a morte? Eu vou botar ali o primeiro parágrafo. Não se preocupe de ler, porque nós estamos aqui com o livro para ler um todo. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. A vida futura é uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas sim o resultado de observações científicas. O véu foi levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que nos descobrem pelo esforço da sua capacidade, de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos aí em todos os degraus da evolução espiritual, em todas as fases da felicidade e da infelicidade. Assistimos a todas as peripécias de vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente uma esperança, não é esperança, é certeza. O que nos sustenta, nós espíritas, já não é mais uma esperança, mas a certeza, porque nós estamos em contato perene com a espiritualidade, não apenas na sessão mediúnica, não apenas, porque nós não somos médicos naquele momento. E se nós tivermos um mínimo de sensibilidade, de paz e percepção, de persistência, nós saberemos perceber a presença dos espíritos na nossa vida comum, no dia a dia. Os motivos dessa confiança não estão nos fatos dos quais são testemunhas. Os motivos dessa confiança estão no fato dos quais são testemunhas, e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade divina e as aspirações mais íntimas do ser humano. Para o espírita, a alma não é mais uma abstração,
tem um corpo etéreo que faz dele um ser definido, que o pensamento abarca e concebe, Já é muito para fixar a ideia sobre a sua individualidade, suas aptidões e as suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não nos são representados mais como chamas fugidias que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que os mostra melhores como seres vivos. Depois, nosso redor, em lugar de seres perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor, junto a nós. O mundo corporal e o mundo espiritual são perpétuas, estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. E então, se tiver que acontecer, que seja, porque há um Deus e nós já sabemos como chegar a Ele. Tenhamos paz e confiança.